Na verdade, o Nordeste inteiro, em termos de B2B, o trade do Nordeste, representa 20% no Brasil. Então, 20% do trade está no Nordeste. É claro que uma proporção muito importante que não trabalhamos e que temos que trabalhar. Agora, em termos de resultados de clientes, não posso dizer ainda. Vamos esperar até o final do ano, justamente com a chegada da Air France, para ver os números. Mas claro que a chegada da Air France e KLM vai mudar e vai ajudar e encorajar a ter mais clientes daqui na França. Então, este ano, globalmente, do Brasil para a França, até agosto, estamos com 13% de aumento este ano. O que é bom para um ano um pouquinho complicado, delicado de eleições. Agora está todo mundo esperando justamente as eleições acontecer para poder retomar. Então, globalmente, eu diria que talvez vamos fechar com 10% de aumento, globalmente do Brasil. Do Nordeste não posso dizer ainda, é muito cedo ainda para... Já vimos resultados, como estamos já em contato com muitas operadoras, muitas agências de viagem, já esses atores do turismo estão já vendendo. Claro que já vimos os resultados de umas iniciativas de pôr em contato esses atores do turismo daqui com a França também, já estão fechando vendas. Então, isso já sabemos. Agora, em termos de total de resultados, não sabemos ainda, mas já vimos que o relacionamento já foi feito e o business já está se desenvolvendo. Isso, claro. Sinceramente, os resultados que já temos com esse projeto são muito bons. Eu diria que desde o primeiro dia das vendas vimos uma dinâmica da demanda bem positiva. Começamos as operações no mês de maio passado. Temos uma taxa de ocupação, de lotação média muito alta e quando se avalia as reservas que temos hoje para os meses que vêm, também essas reservas são muito altas. Então, e por isso, portanto, estamos investindo ainda mais do que se havia previsto. Vamos acrescentar um voo adicional a partir de novembro que vem até Paris e a partir do mês de abril vamos acrescentar um voo da KLM até Amsterdã. Ou seja, a partir de abril que vem, do mês de abril que vem, teremos uma oferta diária até a Europa desde Fortaleza. Hoje temos 5 voos, a partir de abril, como acabo de falar, vamos ter um voo diário e, efetivamente, a nossa ambição não é nos parar com esse voo diário, mas devemos também crescer de maneira razonável. Estamos aqui a longo prazo, não estamos aqui para experimentar voos até a Europa, não, sabemos que vai ser um sucesso, estamos aqui para construir com a companhia Gol um hub sustentável para o futuro. Então, isso significa que devemos crescer a um ritmo adequado mas eu confirmo que a nossa ambição é ter ainda mais voos do que o voo diário que vamos oferecer a partir de abril. Sabendo que um voo diário já é uma oferta bem vemos um crescimento da demanda no Brasil muito alta. Isso começou 2 anos atrás e estamos confiáveis do que no futuro esse nível de demanda dos brasileiros para viajar até a Europa vai continuar. Isso não vai parar. Vamos ter uma tendência de crescimento no Brasil até a Europa. Oferecemos a possibilidade, por exemplo, para os brasileiros fazer um stopover em Fortaleza e também oferecer a possibilidade de fazer um stopover em Paris ou em Amsterdã. Por exemplo, para um cliente de Manaus que quer viajar até Roma, por exemplo, ele poderá fazer um stop aqui em Fortaleza para a ida e para a volta fazer um stopover em Amsterdã ou em Paris. Ou seja, com o preço com um preço, desculpe, ele vai poder aproveitar 3 destinos distintos: Fortaleza, Roma
e Paris ou Amsterdam na volta. Temos uma taxa de ocupação acima das 90%, então isso é bem positivo.